Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Umbra TV. Vamos juntos até as 8h30 da noite, já com o Marco Antônio Souza presente aqui no estúdio. Daqui a pouquinho teremos 2 campeões estaduais pelo Novo Hamburgo, o Preto meio-campista, que não conseguiu vingar em grandes clubes, mas no Novo Hamburgo dá para dizer que ele foi o craque do clube, né? Não é nem do time, porque ele foi, voltou. Agora, há pouco tempo, ele estava treinando e jogando. Se não me engano, estava treinando as categorias de base, ou aspirantes e tal, e jogando também o Preto. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele também. E o Everton Cury, que foi o dirigente, ex-vice-presidente de futebol, vitorioso naquele ano. Você participa mandando mensagens para cá pelo WhatsApp, 99588-2374. 99, tá aí o telefone, ó. 99588-2374. Ou então, você nos acompanha aí no facebook.com/Luiz com Z, Carlos Reck, e pode mandar a sua mensagem por lá também. Luiz com Z, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch. Marco Antônio Souza, Grêmio dá mostras de reação. A temporada ela é toda acidentada, né? Quando parece que não vai, vai. Quando parece que vai, não vai. Mas, em compensação, Grêmio Internacional são orgulhos hoje, né? Porque são os 2 únicos presentes em todas as competições. Nas 3 competições, só Grêmio e Internacional. Pois é, boa noite, Rec, boa noite aos telespectadores. Sabe que eu acho que é um momento meio ímpar que está se vivendo, porque normalmente nós temos a famosa gangorra gaúcha, né? Que um está mais em cima e outro embaixo. E esse ano nós temos 2 alternando momentos, ora um melhor, ora o outro sendo superior. E outro dia eu lembrava de uma coisa, obviamente que eu sou mais antigo, que uma coisa parecida com isso, claro que com outras dimensões, mas que na época também teve uma grande repercussão, que foi no Roberto Gomes Pedrosa de 1967, que Grêmio e Internacional foram disputar as semifinais. Se não me falha a memória, o Grêmio com o Corinthians. Vocês mais velhos, você e o Everton Cury, que chegou agora aí também, podem falar sobre isso. Eu fico escutando. Boa noite. Boa noite. Inter e Cruzeiro. Inter e Cruzeiro, que na verdade o Grêmio ficou em 4º lugar. Grêmio e Corinthians. E Inter e Cruzeiro. Não, mas o campeão naquele ano foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, mas o Inter jogou com o Cruzeiro. Eu fui no jogo... Não, mas não foi na semifinal. Inclusive o Inter... O jogo foi no Olímpico. Foi no o Internacional jogou 67, 68, aquele Roberto Gomes Pedrosa, o Internacional jogou no Olímpico, por que não? E no jogo decisivo o Grêmio ganhou do Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro tinha Tostão, Doval, aquele... Não, Doval não. Não, Doval não. O número 10, aquele... Dirceu Lopes. Jogava demais. Natal. Foi dizer Natal e saiu Doval. Natal, que jogava pela direita. Eu não sou velho, eu tenho conhecimento. O Raul já era o goleiro. Mas nesse Nelinho já era o lateral? Não, ainda não. Jogava um outro lateral, um argentino jogava do lado direito. Procópio Cardoso deveria ser o zagueiro. Ele jogava e tinha um lateral argentino que jogava, o lateral direito. Então, que na verdade foi um momento de equilíbrio, porque usualmente nós temos a famosa gangorra, né? E nesse momento nós temos os 2 numa situação similar. Claro que no final um vai sair melhor do que o outro, mas eu... Ele está voltando a 50 anos, está falando de 67, 68, são 51 anos, 67, se for 57... 52 anos. 52 anos ou 51 anos, 67, 68, tá? E logo depois, no ano seguinte... Eu tinha 5 aninhos. Ó. E no ano seguinte, aqui no estádio do Grêmio, no jogo do Internacional, o Pelé comemorou aniversário, foi uma mega festa, com um bolo no meio do campo. Eu estava nesse jogo. Internacional e o Santos ganhou, se não me falha a memória, por 2-0. Aquele jogo foi 0-0. Eu estava no jogo. Eu estava no jogo. Foi a minha grande decepção,
Porque eu fui para ver o Pelé e puseram o Elton para marcar o Pelé não jogou aquele dia. Eu tinha a ideia que tinha sido 2-0 2-1 pro Santos. Em dezembro de 67. 2-1, mas não me lembro. Eu tenho a ideia. Mas eu fui nesse jogo. E acho Tem que ver os outros jogos de 67. De repente foi um jogo de 67. Foi, Mas eu não, lembro foi que era aqui no Estádio aniversário do Olímpico. Pelé, Era tinha um aniversário- bolo no meio do campo, eu lembro mega disso. bolo, foi no Estádio Olímpico. Mas tu porque- anulou na tua memória os gols do Santos. Provavelmente. Isso é uma memória seletiva. Só valeu o gol do Inter. Acabou vai dizer que foi 1-0 pro Inter. Mas Provável. eu tenho a ideia que foi 2-0, mas não. Não, talvez eu não vou discutir, Não, porque eu era não muito lembro. criança. Mas não é aquele que o Luiz Carlos Prates, na Guaíba, manda o Pelé pra casa. Aí Quem eu não foi lembro. que disse que esse negão joga bola? Vai pra casa, Pelé! É que eu era muito criança, eu tinha 7, 8 anos. Né? O Prates é muito louco, né? É porque tá lá dando discurso aí no Sim. SBT de Santa Catarina. E nessa série de embates históricos, claro que teve do Internacional com o Cruzeiro, né, em 70 e... 3-2, aquele Dois. famoso, depois... Não, 70. 7-2 foi 3-2 pro Inter, Não, morreram aqueles 2 pessoas 5. no Beira-Rio. E eu Um estava... deles foi meu tio, Rui Quem? Viegas Piegas. E o outro, eu estava com o filho dele no jogo. Ele Rui Piegas Silveira. ele chamava Joaquim, agora não vou lembrar o sobrenome. E eu estava com o filho dele no jogo. E estávamos nas cadeiras, eu lembro que ele ainda pegou uma das cadeiras na casa da mãe em Porto Alegre, e eu tinha minha cadeira no Inter, né? Vim de Novo Hamburgo. E quando a rádio anunciou que havia acontecido isso, ele disse, só falta o pai ter ido, dizer ele, porque o pai se emociona demais. E não deu outra. E teve aquela série do Internacional com o Cruzeiro e o Grêmio e Palmeiras. E Palmeiras. Aquele timaço que o Palmeiras tinha no De jogo. 95? Não, 65. É, mas 95, 96 não ficou Não, longe. mas lá o Grêmio perdeu de 4-1, aqui ganhou de 5-2, Parecido com 95. com um show do Volmir, Massaroca. sobre ninguém menos que Djalma Santos. Que espetáculo. Ele acabou com o Djalma Santos naquele jogo. A famosa história do... E teve a famosa cena que ele passou, não sei por onde, pelo meio do Djalma Santos. O Djalma saiu o gol do Grêmio, o Djalma Santos botou a mão na cintura e ficou balançando a cabeça, olhando para ele. Olha aqui, só piora a tua situação, Everton. Teve 2-1 em dezembro. Mas piora a tua situação, porque no dia do aniversário do Pelé, 23 de outubro, foi 3-1 pro Santos. 3-1 Foi 2-0. Juro que eu não lembro, rapaz. Eu não lembro. Eu me lembro do bolo, né? Mas eu não me lembro. Eu sei que um dos gols me parece que foi o Coutinho que fez. Não tinha como não ir nos jogos, né? Não interessava se era Colorado e Grêmio, vocês iam tudo junto, né? Não, eu não ia ao jogo internacional, mas era o aniversário do Pelé. Sim. Mesmo que fosse lá no Olímpico, que tinha acesso mais fácil, eu não... Rec, eu lembro, eu iniciei, antes de mais nada, boa noite a todos, que eu me atrasei um pouquinho com o trânsito. Eu lembro que a gente ia em Grenal, inicialmente, só a escada que dividia um lado do outro. Depois, como começaram a voar saquinhos de urina e assim por diante, era um corredor de brigadiano só. Tinha um gremista sentado aqui, o brigadiano entre os dois e o colorado do outro lado. Não acontecia nada, imagina. Isso é inimaginável hoje. O Maurício fica me soprando aqui. 2-1 foi Pelé e Carlos Alberto. No 3-1 foi Toninho, meu amigo Edu e Pelé. Sabe por que eu digo? Edu, não foi exatamente. Sabe por que eu digo meu amigo Edu? O Edu casou com uma gaúcha quando veio jogar no Internacional em 77. Aquele time que tomou 4 jogando todo de vermelho. O Edu casou com uma gaúcha e veraneia, não sei, agora está meio sumido, lá em Xangri-Lá. E tomava bem comigo lá na banquinha do seu Rivaldo. Mas sabe por que eu confundi? E deu a camisa do Pelé autografada pelo negão pro dono da banquinha. Imagina o valor disso aí. Mas sabe por que eu confundi? Porque o Coutinho e o Edu fisicamente eram parecidos, não é? Eram baixinhos, o O Coutinho era mais redondinho. Né? Agora o Inter trouxe o Edu em fim de carreira, não jogou nada aqui, né? Bom, porque o Inter contratou de ponteiro esquerdo aquele ano, lembra? Santos, Peri. O Inter contratou, naquela época, Vasconcelos, Luizinho Lemos. Vasconcelos, eu me lembro. O Rusmente. Não, mas foi antes. O Rusmente era final da década de 60. Não, acho que... Início da década de 60. Sim, porque o Rusmente participou da briga no Grenal de inauguração. Era bom ele era melhor de briga do que de futebol. E antes disso o Grêmio trouxe o Oyarbit.
Oyarbide, lembro do Oyarbide. Que nunca jogou, né? É. Foi a Cardaço, maior. Kiss. Não, mas o mas Oyarbide foi pago em 1960 aí. Eu acho que 8, 9. 8 ou 9. É, 8. 8 ou 9. 9, né? $150 mil pelo Centeralf da Celeste Olímpica. Nunca jogou bola. Agora, vê como E foi uma contratação, eu lembro que aquilo foi um... Aí os REC da vida, esses oportunistas, ficam dando pau nas contratações dos dirigentes. É que de vez em quando você errava numa contratação, 2, 3, também tanto é que a gente lembra. Mas REC... Agora, como eles erram em 30, 40, Mas se contratava a gente até muito esquece. menos Não, também. é que antes, com a questão da lei anterior do passe, era diferente. Se contratava muito menos, Lembra que o Grêmio trouxe o Tupazinho. Se contratava muito menos... Passe livre era difícil, né? E os jogadores faziam carreira nos clubes. Não, às vezes terminava o contrato e muito ficava, ia para a federação, aí comprava mais barato, né? Mas não, eu não lembro de nenhum caso desse. O único caso de depósito da federação que eu lembro foi o do Batista. Batista. E o Inter contratou o Bonamigo. Aí o Bonamigo depois. E nenhum deu certo, E o nem no lado Casimiro. nem no outro. Quer dizer, não é dão certo, mas não foram aquilo, né? O Inter contratou o Casemiro também. O Casimiro também foi Outros valores e tal, mas o Casemiro também foi. Sim, eram bem mais modestos. Então, Rec, eu acho que esses embates que nós vamos ter agora, realmente o Grêmio vem oscilando muito. Eu não pode levar 3 gols da Chapecoense, e pode ser algum. Pois é, mas e o que Como que não podia acontece? ter levado Porque 5 taticamente, olhando o jogo, eu olhei um pedaço só no final. Porque, claro, eu estou aqui, então não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até chegar em casa, eu ia pelo rádio. E o Haroldo estava impressionado, não é possível e tal. E o comentarista nosso também descrevendo. Primeiro tempo equilibrado, porque o Grêmio fez um gol cedo, e aí você vê a desatenção, toma um gol no lance subsequente. Assim como lembrou bem o Renato ontem na entrevista, que tomou um gol a 19 segundos do Vasco da Gama, no segundo tempo. Quer dizer, isso aí é quem está no mundo da lua, está pensando em outra coisa, não é possível tomar um gol de um time fraco na arrancada do segundo tempo. Faz um gol contra um time que está rezando para não cair para a segunda divisão, porque senão não tem nem ainda a confirmação de que vai sobreviver. Porque a Chapecoense está com problemas assim até os tubos. Mas as Tem indenizações... que torcer pela Chapecoense. As indenizações que a Chapecoense está pagando pelo acidente não, o clube se sobreviver... É milagre. É milagre. E Sabe que eu outro dia eu assisti tem que ajudar, tem que torcer. Eu até brinquei, ontem estava o Maurílio Luiz da Silva aí na cadeira onde você está. Eu disse, deixa hoje fora, que perca hoje para o Grêmio e tal, porque nós temos que preservar essa história de Grêmio Internacional. Mas a partir dali, terminado o jogo, tem que torcer para a Chapecoense. Mas sabe que eu outro dia eu assisti a um documentário sobre o acidente com o avião. É uma das coisas mais asquerosas que existe, o que aquele sujeito fez. É verdade. Olha, o piloto? relato chama Mayday Desastres Aéreos. É uma série que tem no Discovery, Sim, nesses sim, canais. sim. O que ele fez é inacreditável. Calcular Não, é inacreditável. o quanto ia consumir de gasolina no mínimo. Mas sabe que o Não é final, no máximo. o final de tudo é o seguinte... Ele calculou ajustadinho. Não, mas o pior de tudo não é isso. Quando os motores cortaram por falta de combustível, ele sentiu que os motores iam cortar e acionou o trem de pouso. O trem de pouso tira, obviamente, o planeio do avião, como se diz. Na altitude que ele estava, ele chegaria até a pista tranquilamente se tivesse... Por que ele fez isso? Para não estragar o avião. É inacreditável, aquilo ali é inacreditável. Mas olha, ele desligou, tanto é que não tem como é que chama? O data recorder lá, A caixa preta a lá? caixa preta, porque ele desconectou antes. É inacreditável. E sabe o que é impressionante é o seguinte, que 1 ou 2 meses antes ele trouxe a seleção argentina para jogar com o Brasil naquele jogo. E foi no mesmo avião, né? Foi 3-1 ou Ali 3-0. todo mundo. Não. Sabe quantos litros de combustível chegou no tanque do avião em Brasília? Buenos Aires a Brasília? 200 litros de combustível. 200 litros de combustível nada. num quadro-reator daqueles é 2, 3 minutos de voo. Se der isso. O cara chegou com o Messi, com toda a ele turma. Ele ia no limite sempre, né? Sempre. Bom, mas também ele foi junto, né? Mas para. Ele foi e levou a turma toda, que é isso? O Preto já está aqui, ele que deixou o Everton Cury mais famoso do que já era. Né? Deu ao Everton Cury que ele nem 3 gerações imaginou que ia conseguir. Aliás, num século,
O Guarani de Bagé se balaqueia de ser bicampeão gaúcho, brinco por causa do Benhor Marchiori, e se balaqueia com razão e tal. Agora tá na Série B aí, né? Tá na divisão de acesso, subiu junto com o Brasil de Farroupilha, né? Ganhou 2 títulos. Sim, mas isso já faz 100 anos. O Novo Hamburgo ganhou faz pouco tempo. Mas fazia 106 que não ganhava. Já voltamos. Já está aqui o craque preto, que tem um baita conceito lá em Novo Hamburgo, tanto é que hoje assumiu como secretário de desporto de Novo Hamburgo no lugar do Jorginho Schmidt. E a prefeita Fátima Daut nomeou o cara certo. Hein? Manda em Novo Hamburgo, manda prender, manda soltar. Manda mais do que o Everton Cury ou não? Com certeza. Com certeza. Preto é o Mas ícone. eu quero dizer para ele que eu agradeço muito por ele ter ganho aquele campeonato gaúcho. Torci muito. Depois de passar pelo Grêmio, ficou só secado. Torci muito. O REC, eu acho que antes do Preto falar, tem um negócio que a gente tem que Foi o considerar. campeonato mais justo dos últimos anos. Porque nós lideramos de ponta a ponta. Ponta a ponta. Se não fosse o Novo Hamburgo, seria um absurdo. E não menosprezando jamais os demais clubes que não a dupla Grenal, né, que venceram os campeonatos, foi a única vez na história do Gauchão que o campeão, não sendo Grêmio nem Inter, passou pela dupla Grenal. Já quer tripudiar. Porque, não, é um mérito adicional. Larguei a bola. Porque o Renner lá em 54, ele era sazonal o campeonato, ele era por regiões, não é? Na época que o Guarani de Bagé ganhou, não tem demérito nenhum nisso, era a fórmula. O campeão de cada região se reunia e jogavam. O Novo Hamburgo foi 2 ou 3 vezes vice-campeão do estado, sendo campeão aqui dessa região do Vale dos Sinos e da Serra, né? Era assim que funcionava. Em 98, quando o Juventude foi o campeão contra o Inter havia eliminado o Grêmio na semifinal. Em 2000, quando o Caxias foi o campeão, né? O Grêmio havia eliminado o Inter na semifinal e o Novo Hamburgo teve 6 confrontos com a dupla Grenal, eliminando o Grêmio na semi e fazendo conquistando o título Quase em que cima do ele Inter. disse fazendo crime, hein? Quase que saiu fazendo crime em cima do Inter. Mas foi? Não foi um crime. Mas foi justiça. Não. Estou dizendo o pequeno batendo o grande. Não. E em tese. Não. Isso é desde Golias, assim. Desde Davi Golias, assim. Sabe que ele é tão colorado quanto o torcedor do Novo Hamburgo. Ou um pouco mais do Novo Hamburgo. É que assim, ó, são grandezas distintas. Tipo Hernani Campelo, assim? São grandezas. O Campelo agora dá para falar, tá trabalhando lá. Agora sumiu, né? Saiu do armário. Mas sabe, eu vou contar uma história aqui, depois te passo de novo aí, o Everton. Até porque é só uma provocação pro Everton. Mas não tem problema de ser colado gremista. O Hernani Campelo, um dia, o Dr. Carlos Ribeiro chega lá e diz, mas não dá, tem que tirar esse cara de comentarista de arbitragem. Você é muito gremista, está aí, eu vou te dizer uma coisa. Me irritou ontem, vamos tirar, não dá, não bota mais comentar jogo de arbitragem em jogo do Internacional. Mas então eu vou te contar outra dele. Isso prova que ele é um bom profissional. O Nanão, como eu chamo ele, Hernani é o Nanão. Naninho. Não, o Nanão Montanha. É o Montanha, né? Não, mas era o Nanão. Era Nanão antes? Nós chamávamos de Naninho. Nós jogávamos ele na... Não, ele era muito pequeno. Nós jogávamos ele na piscina, assim, de reloginho que a gente fazia. Nós tínhamos medo que ele saísse do outro lado da piscina. Mas o Hernani era o seguinte, ele era uma família dos De Lorenzo, né, tradicionalmente colorados. E ele inventou de sair gremista. Então ele foi colorado até 68 e aí virou gremista. O Nanão tinha 15 anos e não tinha sido campeão gaúcho ainda. O Hernani Campelo? Ele foi gremista um período? Meu pai deu bandeirinha pra ele ia lá. Ele começou colorado, virou gremista e voltou a ser colorado. Mas nunca vi isso. Mas o pior é o seguinte, que é o único no Rio Grande do Sul que até os 15 anos de idade, não foi campeão gaúcho, porque quando o Grêmio era campeão, ele era colorado. Ele nunca foi campeão gaúcho. Até os 15 anos de idade. O Hernani era tão louco que subia na tela ali no portão 8 e coisa, com aquele arame farpado e coisa. É debilóide pelo Internacional. E aí depois foi trabalhar no Inter, depois virou
Homem de imprensa. Não, e depois ele veio com essa história para disfarçar, virou cruzeirista. Olha, depois dos 15 anos de idade ele não retornou e nós não queremos mais ele lá também. Não queremos mais ele lá. Não, para. E o Lisca é imparcial. Não, a família do Lisca é tradicionalmente... O Lisca é meu primo. O avô dele foi goleiro do rolo compressor do Internacional. Família tradicional, colorado tradicional. Ele se criou no Inter também, mas fez bom trabalho nas divisões de base do Grêmio, do Fluminense, do São Paulo. O Lisca, eu acho o Lisca um grande treinador. Para mim é o sucessor, é o indicado para suceder o Renato. Bom, Everton Guri. Então tu é mais colorado ou tu é mais... Não, eu vou te explicar assim rapidamente. Eu comecei aí a frequentar o... Torcedor Novo Hamburgo é hamburguense. O estádio Santa Rosa. Novo Hamburguense? Em 1964. Meu pai era médico do Novo Hamburgo. E aí me levava no estádio, tinha 5 anos de idade. E eu lembro de um jogo eu talvez vou me atrapalhar, 66 ou 67, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 7-1, lá em Novo Hamburgo. E meus primos de Porto Alegre vieram, todos gremistas, foi uma flauta tremenda. Quer dizer, e o Alcindo fez 3 gols naquele jogo, mas cada gol que ele fazia, ele ia na tela, na frente da torcida do Novo Hamburgo naquela época, e cuspia na torcida. E aquilo me irritou muito como criança. E eu cheguei em casa e perguntei pro meu pai, eu disse, pai, mas um time desse, não tem nenhum time que pode ganhar, ele só tem um. Daí eu disse, mas que? Daí eu disse, o Inter. Eu era muito criança, não sabia direito o Inter. Eu disse, então a partir de agora eu vou ser desse. Então foi em função do que o Alcindo fez para a torcida do Novo Hamburgo que eu passei a torcer pro Inter. O Alcindo se criou no Inter, foi júnior do Inter e a família 90% é colorado. E foi dispensado do Inter. Foi dispensado. E aí, eu conheço vários sobrinhos que assistem aqui, o Paulo Pires, o Igor Pires de Esteio, assistem sempre o programa e a família toda colorada. E aí, Rex, sabe o que aconteceu depois? É que hoje nós temos grandezas distintas. Por exemplo, evidentemente que num regional, o que representa para o Novo Hamburgo ganhar do Inter... É a história, a própria história. Então, quando se defronta Inter com o Novo Hamburgo, eu torço para o Novo Hamburgo. Quando o Novo Hamburgo participa da mesma competição que o Inter, se puder dar uma final entre os dois, é o que eu quero. Né? Mas aí, às vezes, a gente é acusado, porque é colorado, e teve um... aquilo me marcou muito, me decepcionou muito como profissional, né? Não é porque é falecido, que agora estou falando, que eu falei na época, tive uma discussão muito grande com ele. O Vianney Carlet se colocou quando nós fizemos a semifinal com o Grêmio, fez uma coluna dele na 0 Hora dizendo que o Novo Hamburgo ia entregar para o Grêmio para ficar com o título do interior porque valia 100 mil reais. Ele disse isso. E na final, sem me conhecer, ele deve ter julgado pelo caráter dele, né? Que eu, por ser colorado, ia entregar o jogo pro Inter. Isso ele colocou na coluna dele. Que por para se recuperar da outra coluna. O vício. Mas ele errou 2 vezes, ou seja, se o caráter dele é assim, o meu não é. Ele vai da cara. O meu ele não era. Ele pisou na bola contigo, o meu não era. Bizonhamente. E nós não negamos nada, o preto não nega, o preto é colorado. E eu sou colorado também, mas alguém amoleceu pro... É ou não é, preto? É verdade. Não, o preto, pelo contrário. E o preto fez gol do Inter. O preto, enquanto teve perna, jogou, né, preto? É verdade, Jack. Obrigado pelo convite. Feliz poder estar aqui com vocês, encontrar o Everton, debater com vocês, é bacana. E o legal de tudo é que a minha família toda é colorada. Então, poder ver eles... Como é que foi o dia? O day after? Não, se vocês imaginassem com a nossa chegada, né, Everton? A nossa chegada foi incrível, né? Foi um negócio inacreditável. Torcedor arrastando os carros para o ônibus poder passar. Acho que tinha cerca de 6, 7, talvez 10 mil pessoas no estádio do Vale. Eu levei para fazer uma quadra, que eu não consegui chegar perto. Para fazer uma quadra, eu levei 1h30. Eu não conseguia passar a torcida, jogava a gente para cima. Sim, o ônibus era um negócio inacreditável. Foi muito legal. E poder chegar no estádio e ver o meu pai, colorado doente, com a camisa do Novo Hamburgo, com aquele sorrisão no rosto, me esperando pro abraço, né? Foi a história, né? É legal. Coisa incrível. É emocionante, sabe que esse sim merece um busto lá, porque o preto, além do profissional... Quantas vezes jogou lesionado o preto? Né? Eu me lembro que até os 40 infiltrado, até 5 minutos antes de entrar em campo, o preto era duro. Isso. Sempre. Nesse jogo, nesse gauchão, quando o Beto chegou, né? O Beto Campos, grande Beto Campos. Nós já tínhamos uma base de equipe que ela vinha de 2016, que o Benhur Pereira fez a Série D e a Copinha, a gente acabou perdendo a Copinha pro São José de Porto Alegre.
E a gente manteve uma base, a espinha, né, do time, a espinha Tinha dorsal, uns como a gente 5 fala. jogadores né? que... Sim, era o Matheus Cavicchioli, Júlio Santos, Amaral, Jardel, Preto e Juninho. Ah, é 6. Ou seja, 6 jogadores tinha. Não Fortes, tinha mais. todos bons, né? Daí encaixou ali Branquinho. o Assis, Branquinho, o Léo, lateral direito. O João Paulo. O João Paulo e o Pablo, zagueiro, né? Então a gente já tinha uma espinha dorsal ali. Quando o Beto chegou, e se criou uma dúvida, quem vai ser o meio-campo, o meia do Novo Hamburgo? Né? E se criou isso lá na própria imprensa ali de Novo Hamburgo, que achava que eu não iria aguentar o campeonato. Que idade tem isso? Hoje 38, completei em junho 38. E Só o eu Beto, fico velho. e o Beto Campos me chamou, né, certo dia, e falou que apostava muito em mim e que eu iria fazer o melhor ano da minha vida, né, junto com o Darley e com o Rafael, né. E foi realmente. Eu lembro como se fosse hoje o Rafael, preparador físico, falando para mim: Preto, tu vai fazer um grande campeonato e tu vai ser seleção do campeonato. E o meu sonho sempre foi terminar o campeonato e sendo seleção do campeonato, e eu consegui, com 37 anos. 36 para 37 anos, né? E você Então, tinha bola para ter sido antes. E qual foi a tua carreira antes? Eu comecei, eu sou oriundo do futsal, né? Eu surgi na UJR, em Novo Hamburgo. Eu sou criado ali no Barrincão, onde é a UJR. E ela é até hoje ali no Barrincão. E dali eu joguei até 17 anos, todas as competições que existiam em Novo Hamburgo ali. Jogava para algumas equipes fora também. E com 18 anos, 17 para 18 anos, eu recebi um convite do João Brenner, ex-jogador profissional. Jogou no América do Rio, jogou fora do Brasil também, me fez o convite para... Jogava o fino da bola, o João Brenner. Isso, João Brenner, um canhoto. Muito bom. Me fez um convite para ir para a Alemanha. Só que eu não tinha noção do que era jogar futebol de campo, né? Mas foi ali que eu arrisquei, fui e deu certo, né? E depois dali a gente voltou da Alemanha, tive uma passagem pela Polônia ainda, né? E Quanto tempo tu ficasse lá? Eu fiquei na Alemanha, eu fiquei 3 anos. Eu joguei amador durante 10 meses e eles me levaram para fazer um treino no time da 2ª divisão e eu passei e fiz contrato de 2 anos. Eu morava em Stuttgart, né? Então tive uma experiência muito grande lá. Foi difícil também para mim, né? Eu tava Caminhou, sozinho. hein? Caminhou. Caminhamos bastante. Então foi Novo Hamburgo depois? Eu primeiro fui para fora, saí do salão para fora. Salão para fora. Isso, daí eu fui para Alemanha, fiquei 3 anos. Depois Polônia. Isso, daí eu conheci o empresário e me levou para Polônia. Quanto tempo na Polônia? Na Polônia eu fiz contrato de 1 ano, eu cumpri 6 meses e para mim retornar eu não consegui O retornar. empresário era conhecido ou desconhecido? Conhecido. Porque Paulo dentro- Hansen. O Paulo Hansen. Paulo Hansen. Não, então não precisa na nem verdade dizer. era um braço direito do Paulo Hansen, né? Que era o Efraim. Ele até hoje Paulo ele Hansen não é o de Lajado? ele é de 2 irmãos, ó. 2 irmãos? Eu acho que ele é daqui de... Da mesma. Eu já entrevistei algumas vezes. Ele tinha um contato Ele faz muito bom com o negócio até hoje com a Alemanha. Sim, eles têm um escritório lá na Alemanha, Sim, né? tem. E o Efraim, que foi o cara que me viu jogar, eu sou da época do Ademar, do Bordon, o Cássio, um bigodinho que jogava no Vasco lateral esquerdo. Eu sou dessa época, eu conheci eles tudo lá na Alemanha e eles me deram esse apoio lá, né? Essa força. Se tinha uma igreja lá, o Bordon hoje eu acho que é até pastor, se tinha uma igreja lá na Alemanha com mais de 100 pessoas que congregavam na igreja do Bordon e a gente teve uma experiência muito grande lá fora, né? Mas a gente voltou na Polônia, onde a gente teve uns certos problemas, né? Com esse empresário, a gente acreditou, confiou e acabou sendo sacaneado e passado para trás coisas da vida, coisas da bola. Pelo Paulo Hansen? Não, pelo outro. Pelo outro. Pelo outro. E... O que te levou para Polônia. Isso. Então eu voltei para casa com uma mão na frente e outra atrás. Com 11 anos aprendi a montar calçada, né? Meu pai sempre foi montador de calçada à mão, né, em casa. Tinha a pecinha dele ali junto com os meus irmãos também. E a gente então estudava e trabalhava e a gente conseguiu aprender bastante. Com 15 anos eu já era quase que um profissional no sapato, né? Montador à mão. E voltei para casa e voltei pro calçado. E voltei pro calçado porque era o que eu tinha ali, né? Não tinha terminado, eu tinha saído do colégio para poder ir atrás do meu sonho. Não deu certo, voltei. Então eu tive que voltar pro calçado. Voltou pro zero. Porque eu falo isso, hoje infelizmente o meu sogro não está mais entre a gente. Se não fosse o meu sogro e a minha sogra, teria sido difícil. Porque hoje eu sou casado há 18 anos e eles para mim poder falar com a minha família, o único lugar que fazia ligação para mim, porque é muito caro, era da casa do meu sogro e da minha sogra. Quando eu cheguei sem dinheiro, 8 pau de telefone para pagar.
Então eu tive que voltar pro calçado para poder parcelei o telefone junto com a minha esposa e a gente voltou pro calçado, começamos a trabalhar e fazer uns futsalzinhos, ganhava 50 ali, 100 ali e foi indo. Aí depois de 10 meses que eu havia realmente parado, eu tinha dado toda a minha Quantos anos tinha aí? Eu tinha 20, foi 23? Por aí, 23 anos. E daí eu tinha parado por 10 meses, daí o meu pai tinha alugado uma sala, um prédiozinho, e a gente estava fazendo um sapato para uma empresa lá de São Paulo. Nós fazia todo o sapato, só vinha da costura, montagem, todo o trabalho, até botar na caixinha, ia pro caminhão e ia embora para São Paulo. Era eu, meu pai, meu irmão e minha cunhada. E o meu irmão chegou certo dia lá com uma situação, na época era o Manecão, o Silvio Larsen, o seu Luiz, o Benhur Pereira, tinha lá também, o treinador era o Guilherme Maculha, na época. E meu irmão levou algumas fotos minhas de alguns jogos que eu tinha feito na Alemanha e levou lá. E o pessoal conhecia. Fui eu que trouxe para o Novo Hamburgo. Maculha. Uhum. E o pessoal me conhecia já, saiu em alguns jornais de Novo Hamburgo que eu tinha ido para a Alemanha e tal. E eu, abri as portas para mim fazer um treino depois de 10 meses, que eu não jogava mais futebol de campo. E eu fiz 2 treinamentos. E depois desses 2 treinamentos aí, graças a Deus a gente decolou, né? A gente fez... Aquele ano ainda foi um pouco difícil, né? Mas 2005 foi o ano que a gente foi campeão da Emílio Peronte, fomos campeões da Copa RS e fomos a 4º lugar no Brasileiro da Série C. E daí eu já tinha algumas ofertas para sair. E o Luizinho também, na época, estava. A gente decidiu permanecer e no ano de 2006 foi onde que eu recebi o convite do Nelson Batista, no São Caetano, que foi meu primeiro clube assim que eu saí, né? De maior expressão. Eu peguei ali do Leão, Emerson Leão, peguei essa turma toda ali no São Caetano, que foi onde a gente começou realmente a aprender, e aprender a jogar futebol, né? Porque jogar uma Série A, na época o São Caetano estava no auge, jogar uma Série A e a gente seguiu, né? Do São Caetano para cá, 16 clubes, né? Encerrei no meu clube de coração. Quantas vezes no Novo Hamburgo? 11 vezes. Na verdade 10 gauchão pelo Novo Hamburgo, 1 pelo Ipiranga de Erechim e uma segundona pelo São Luís. Fez carreira longa, bonita. Imagina, e aí, nesses anos todos, porque 2003 eu era o vice de futebol. E eu lembro quando o Preto fez os testes, mas depois, 2003, o Novo Hamburgo subiu, 2004 eu ainda permaneci, a gente classificou o clube para a Copa do Brasil, naquela época não tinha a Série D, era a Série C, né? Do brasileiro, e aí depois eu me retirei, né? Tinha aquele projeto do nunca Fez corte cabeleireiro também? E nisso é que ele é craque. Tu é cabeleireiro também? Ele Dizem, corta, né? Ele Dizem. cortava o cabelo de todo o grupo lá no Novo Hamburgo. Mas nunca teve convite do Grêmio, do Internacional? Especulação, houve? Várias. 2007, na Portuguesa, que pra mim foi o... Eu cheguei em 2006, eu fui de São Caetano, fui pra Portuguesa, então eu cheguei em 2006 com a Portuguesa em último. Era o Wagner Benazzi, treinador na época. E eu aceitei o desafio, eu sempre fui um cara muito de aceitar, né, esses desafios assim. E a gente chegou lá, a Portuguesa em último e salário atrasado, a Portuguesa estava para ser leiloada, enfim, aquela coisa toda. E a gente conseguiu livrar, na última rodada a gente livrou, que foi, eu sempre falo que o Grêmio tem lá o dos aflitos e eu tenho, como jogador da Portuguesa, da Ilha do Retiro, que a gente, só a vitória nos interessava, a gente ganhou aos 44 minutos do segundo tempo com gol de pênalti do Alex Alves. Não o Capoeira, aquele falecido outro Alex Alves jogando Botafogo, e a gente ganhou aos 44 minutos do segundo tempo. E eu também tenho essa história para contar, Sim, né? Também teve uma... E daí, nessa época, 2007, eu iniciei o ano muito bem, né? Muito bem. O Sport, até depois desse jogo, eu fui o melhor em campo, eu fiz gol nesse jogo, a ilha estava lotada, o Sport já tinha subido, queria ficar na frente do Náutico, enfim, envolvia muita coisa. E eu saí desse jogo já com proposta do Sport, proposta boa. E eu estava trabalhando na época com o Baidec. O Baidec havia feito um negócio com o Novo Hamburgo, né? Comprado uma parte do meu passe. E o Baidec já estava, né, junto com a advogada e tal. E só que daí aquilo que eu tinha vivido na Portuguesa, eu decidi ir para a Portuguesa, porque o Benazzi falou, no Sport talvez tu seja mais um, aqui tu vai ser o meu homem de confiança. E eu decidi ir para a Portuguesa. Sport era 2 anos de contrato, Portuguesa era 5. Então decidi ir para a Portuguesa e o ano de 2007 foi o ano que a gente conseguiu acesso. Eles tinham caído em 2006, no Paulistão nós conseguimos acesso para a Série A do Paulistão. Conseguimos chegar entre os 16 da Copa do Brasil e conseguimos ficar em terceiro na Série B do Campeonato Brasileiro. E nesse ano existiu uma especulação muito forte do Internacional
Até o Luizinho, que era diretor do clube no Novo Hamburgo na época, foi até São Paulo. Quando ele foi, eu já achei, opa, né? Não ficou só no telefone, tô indo aí para falar contigo. Recepcionei ele lá. Só que a Portuguesa, da forma como era para ser feita, a Portuguesa não aceitou. Então, até porque a Portuguesa me achava fundamental pro planejamento. O Inter queria reformular o elenco em 2007. É, isso mesmo. Tanto é que o presidente Vitório Pifro, meio que viajava na maionese, né? Achou que o Yarley já tinha terminado a carreira, que o Alex era desagregador, que o Fernandão uma hora teria que partir. Então tinha essa ideia aí de... Depois a gente Quem tinha que ter entende. partido era ele. E tem uma história... Agora foi, né? Não tem- vai jogar, não vai voltar mais, né? que tem uma história que eu estava no Novo Hamburgo, né? Isso em 2006, antes de eu me transferir para São Caetano, eu fui num jogo com o Baidec me convidou para ir num jogo do Grêmio. Era até Grêmio Novo Hamburgo, eu estava suspenso, se não me engano. E a imprensa toda falou que eu era colorado. E eu nunca escondi que eu sou colorado. Nunca, desde Como é quando eu esse surgi. jogo contra quem? Era Grêmio e Novo Hamburgo. É? E eu estava suspenso nesse jogo. E saiu toda a imprensa que eu nunca tive a oportunidade de jogar no Grêmio porque eu tinha falado que eu era colorado perante os Bom, microfones. mas daí o Tinga, Tá eu louco. não vou citar só o Tinga, tá? Os que assumiram publicamente. Bonamigo, quem é mais que assumiu publicamente? Mas o Tinga Christian. mas o Tinga, quando jogou no Grêmio, não dizia que era colorado. Eu Não, eu estou conheço. dizendo, Não, alguns só sabiam. posteriormente. Só posteriormente. Eu, não. para mim, foi um choque. Eu fiquei chocado. Os vizinhos deles, amigos. Aliás, eu tinha uma maquiadora que trabalhava comigo Tinha na o quê? TV Record. Maquiadora. Eu trabalhava na TV Record e tinha que maquiar e desentrar no ar. Aqui tem também, eu só não faço de relaxar. Era tipo Mas a que- manicure do professor? Não, mas não era minha, era da TV. Não, essa é a minha Não, maquiadora. que no sentido de ela que me maquiava. Aí eu vou dizer uma coisa. E ela me entregava, só fazendo mágica, o né? time de vários. né? Mas ela não era maquiadora, ela fazia mágica. Ela fazia massa corrida. Mas eu quero Fazia perguntar uma coisa chapeação pra e ela, pintura. Eu E ela fui, entregava o time de vários jogadores Eu que ela fui- se criou. eu fui a jogo do Floriano. O Floriano é a origem do Novo Hamburgo? Não, o Novo Hamburgo foi durante a guerra, porque durante a guerra eram proibidos os nomes alemães, né? sim. Então, ele era Novo Hamburgo, aí tiveram que criar um novo nome e em 54 ele voltou a ser Novo Hamburgo. Mas tá, e o Floriano? O Floriano foi durante o período da guerra. O Novo Não, Hamburgo, mas eu assisti jogo em 64 o do Novo Floriano. Hamburgo. Então não era 54 não, era Pode ser 67, eu acho que foi. Pode 67. Eu até tinha a data esses dias. Esses dias me perguntaram e eu fui pesquisar. Não, mas deixa eu te contar. Em 66, eu fui assistir Grêmio e Floriano, que o Grêmio precisava ganhar Depois para o ser... Marco Antônio foi presidente do Grêmio. Eu precisava ganhar para igualar o hexacampeonato do Internacional. O último jogo foi com o Brasil de Pelotas, que eu fui assistir, foi 1-1, me parece. O Brasil saiu na frente, o Alcindo fez um gol de puxeta. Eu nunca me esqueço que eu aprendi o que era uma puxeta. E no jogo anterior era Grêmio e Floriano. Parece que foi 2-1, 3, não me lembro. o É porque resultado. teve, na época, quando o Grêmio foi hexa, Tu foi a está goleada. certo, tu está certo. Só deu um lapso de quando voltou. Porque foram 24 anos. Sim. De 44, o período Isso, da guerra. a 67, né? Até 68. 8. É. Foi. Eu fiz essa pesquisa porque me pediram, alguém quer escrever alguma coisa, eu fiz, mas não lembrava mais a data. Já tô Não, vendo. eu 66 eu tinha certeza que era Floriano. É. Bom, hoje é um recomeço do Novo Hamburgo. Tá lá o Gilmar Iser de novo, com o Lauro, goleiro. Mas eu posso te contar uma coisa, um detalhe que nem o Preto sabe. Ele vai jogar esse ano. Se bobear, joga. Não deixa passar uma bola na frente dele. 2016, quando a gente formou a equipe, o Serginho Chenardi, eu e o Beto Campos, quando a gente contratou o Beto e já tinha uma ideia, o Preto não sabe disso, vou contar agora, bastidor. Havia uma preocupação muito grande se o Preto poderia aguentar o ritmo, né? E eu lembro Já que estavam contratando um substituto, te velaram antes de morrer. Não, e era uma preocupação. E aí, quando eu fiz a primeira reunião com o Beto e com o Rafael Dias, o preparador físico, lá na minha casa, onde nós começamos a estabelecer todo o planejamento,
nós já tínhamos a ideia das datas do campeonato. E aí nós começamos a olhar e vimos que em 2017 nós íamos... Quase era domingo a domingo. Exatamente. É. Aí O Beto contou isso aqui. Aí eu lembro que eu disse Falecido Beto. eu olhei pro Rafael, digo, Rafael, de domingo a domingo eu tenho certeza que o Preto vai. E o Rafael disse para mim, deixa comigo. Aí, sinceramente, era uma das minhas preocupações ter alguém para substituir o Preto. A partir dali eu não tive mais. E tu jogaste praticamente todas, Sim, né, eu Preto? joguei 15 de De 17 17. Não jogou uma por suspensão, que foi uma a lesão e final. outra suspensão. A final a primeira das finais do com a Beira-Rio, com a que tu semifinal, assistiu do meu Foi lado. 14, então eu joguei 14 jogos. É. Por causa da suspensão. Teve a suspensão. E foi isso. E o Rafa disse, pode deixar. E aí, a partir dali, eu não me preocupei mais em contratar ninguém, porque eu disse assim, o Preto vai aguentar. Né? E aí, claro, a gente sabia que a gente podia usar o Juninho. Um time campeão é para se guardar. Matheus, Léo, Júlio Santos, Pablo Assis, Amaral, Jardel, Juninho, Jardel, Juninho Preto. e Preto. Juninho, Branquinho e João Paulo. Branquinho e João Paulo era à frente. É. O Branquinho e o João Paulo foi um negócio interessante. Branquinho era do Passo Fundo e o João Paulo estava... Eles estavam... Eu tive acesso com eles no Ipiranga. Eles Tanto estavam com o João sem Paulo como com o contrato. Branquinho. Né? E aí eu sabia desse acesso, eu sabia que o João Paulo e o Branquinho se entendiam bem. São bem amigos. E né? bem amigos, e o Jardel também. E tivemos um impasse na renovação do Jardel. Até o Serginho se desentendeu com o treinador, com o procurador e mandou ligar para mim. Na minha conversa eu descobri que ele era procurador do Branquinho e do João Paulo. Era o mesmo, do Jardel. Uhum. E aí, o valor que o Jardel queria não era o que o clube estava querendo pagar. Eu pensei o seguinte, eu vou fazer desse limão uma limonada. E a gente sabe como é que funciona essa questão de procurador, eles são comissionados. E eu digo que se eu contratar 3, ele vai ganhar uma comissão muito maior do que se eu contratar um só. E eu digo, eu vou resolver a minha frente com isso. E aí eu meio no peito e na raça fiz uma proposta pelos 3. 15 minutos depois ele ligou para mim e disse que estava fechado com os 3. Eu digo, aí tu só me diz como é que tu vai dividir o dinheiro que eu te dei para dividir entre os 3. Ele conseguiu acomodar tudo e nós resolvemos a nossa frente ali. E foi o início das contratações. Né? E o João Paulo tinha proposta para jogar a segunda divisão nacional. Não, ele tinha uma proposta com 50% a mais do Brasil de Pelotas. O Rogério Zimmermann chamou ele para... Ele já contratado pelo Novo Hamburgo ali em Porto Alegre para se encontrar. Meteu o gol, João Paulo. E fez 7 gols. Meteu Desde a primeira e gols rodada. decisivos. Foi. E aí chamou ele aqui em Porto Alegre, o Rogério Zimmermann, para falar com ele. E ele, com muito caráter, atendeu o telefone, disse que ele não ia e veio me contar. Essas histórias ficam, né? Sabe que eu sou frequentador de Novo Hamburgo agora? Inventei uma nova brincadeira. Vai abastecer em Novo Hamburgo, é mais barato? Não. Faço uma coisa muito bacana que Novo Hamburgo é o melhor do aproveita e estado. abastece. Claro, porque lá é Não. Vou lá saltar de paraquedas. Ah, é? No Aeroclube? Lá no Aeroclube. Não, e o pior é que ele tem imagens fantásticas. É muito legal. Tem que ter muita coragem. Primeiro dia consigo, primeiro dia que eu cheguei lá, chegou o instrutor lá, disse assim, quantos anos tu tem? Eu digo, 61. O que tu tá fazendo aqui? Isso aqui não é coisa para velho. Só que ele tinha 78. E é meu grande amigo, Chimos, mandar um abraço para ele. E é muito legal, viu? Quem tiver a oportunidade lá, quiser fazer o salto. Por que tu não vai lá fazer? Nada. Por que tu não vai lá fazer o salto duplo, Reco? Tu vai ali, o cara vai. Vou sim, vou duplamente pro inferno. Tu vai lá, vai lá, tio. Vou. Vai. Tu não anda ali por Novo Hamburgo de vez em quando? Eu ando por São Leopoldo, a minha família é dali, né? Então vai lá. Eu ia muito ao Aeroclube, porque a minha ex-esposa... Mas não gosto nem de ver. Deus, eu tenho medo de Vai lá vivia olhar, lá. bacana. Eu já me assustei olhando as tuas imagens no celular. E eu vou dizer mais, e aí eu na época que o Grêmio Atiradores tinha, e o motocross estava em alta aqui no Rio Grande do Sul, tinha um Boronguinho, o que aconteceu? Fizeram uma demonstração lá no antigo Esperança de saltos durante uma prova de motocross. E era o instrutor que saltou, porque o cara tinha, e era um lugar, não era muito favorável para o salto. E não abriu o paraquedas principal, ele chamou o reserva encharutou. E ele veio.
O que salvou foi porque ele caiu em cima dos eucaliptos e ficou um pouco preso. E aí deu uma amortecida, bateu no chão, mas fraturou perna, costela, braço, tudo. Estamos falando em títulos e me enseja poder chamar aí a visita de quem puder estar nos assistindo. Termina o programa, vai para lá, para o Bar do Beto. Lá estão Cláudio Duarte e Mazzaropi. Qual é o Beto? Ah, o Beto. Eles não conhecem o Beto lá? O Bar do Beto eu conheço. Não é de lá o nosso amigo, aquele aí. Aquele que... Não. O Beto Bedin, o amigo do Everton Cunha. É esse? Ele existe? Ele quer matar o Marco Antônio Souza. É ele que ele quer marcar? Matar. Ele mandou dizer que até o tá guardado. Eu quase fui atropelado por sua causa. Sabia? Sabia disso? Ele tem ódio mortal. Mas não tem problema, eu já tenho interesse, ele vai lá no meu escritório assim, ó, olho no olho, Beto, vamos lá. Para com isso. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele fez com o Everton Cunha? Eu não sabia quem São era. da mesma cidade? Na mesma cidade. Eu tô caminhando em frente à Unimed, na Rua Tupi, ali em Novo Hamburgo. E tem uma entrada para ambulância. Eu tô passando por ali e vem uma caminhonete, atravessa, mas quase me atropela. E abre a janela. Ele tá vendo lá, tá vendo o programa. E o Beto... Ele tá fiscalizando sempre. E o Beto disse, tu não é o Everton, vai lá no programa no Rexo. Então diz que aquele gremista que é contra a Arena, e aí o resto é impublicável. Mas por que não veio me dizer isso pessoalmente? Mas, ô Beto... Ele pipocou, já convidei. Mas eu já convidei ele para tomar até café no meu escritório agora. Se ele diz coisas impublicáveis, cara, tem que ser... Não, impublicáveis não de palavrão, mas assim de ameaça, né? Mas vai ameaçar. Se o cara é homem assim para mandar recadinho, mas vem me dizer pessoalmente, ele diga onde ele quiser, eu vou onde ele estiver. Aonde ele quiser. Ô Beto, aonde tu quiser. Mas é boa praça, é que é muito gremista, muito... Quem defende ladrão, quem defende ladrão que roubou o Grêmio, para mim não serve. Olha aqui, ó, o Bar do Beto é em Porto Alegre, o Marco Antônio aproveitou a deixa para... Aquele é o Beto Bedin, esse é o Beto Bedin, é. Beto Bedin, ele manda recado. Tá aqui, ó. Ó, já veio, já tá. Mas onde é que ele quer? Tô ligado aqui. Mas onde é que ele quer? Mas então é ele que marca aí o lugar, vou marcar o... Mas quase fui atropelado, hein? Ele disse que vai mandar um outro no teu lugar, eu não vou falar para não dar mais confusão. O quê? É um que o Marco Antônio já uma vez brigou, mas vou deixar, se deixa. Não, aquele que eu fui condenado porque eu bati nele? É aquele? Não, deixa assim. Não, é aquele. Pode vir os dois. Tá bom, não, é aquele? Vamos falar do É livro. aquele? É aquele? Não vou dizer quem é. Olha aqui, a fonte a gente guarda. O cara mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem, ele mandou uma brincadeira, ele botou os risinhos, botou os bonequinhos aquele. Botou o bonequinho. Provocação só. Que ele não quer briga. O sentido foi o contrário. Que ele botou os bonequinhos rindo, então... Aqui, ó. Eu acho que mas então deixa de ser cagalhão. Cagalhão. E não mande recado. Vem aqui me dizer, diga Ele jogou a caminhonete na frente do... Mas ele que me diga onde, ô seu cagalhão. Tu diz onde é que tu quer que eu vou te encontrar. Bom, tá resolvido. Bom, passado... Mas tudo na paz, né, Bruno? Tudo porque eu falei do Bar do Beto. Eu quero ver ele dizer na minha cara. Não manda recado, tia. Isso é coisa de... Bom, olha aqui, ó. Já pulamos essa parte aí. Porque eu fui além do Bar do Beto. Bar do Beto é ali na Venâncio Soares, que tu frequenta. Conheço. Ali. Não frequento, mas Venâncio conheço. Soares 876. Nesse momento lá estão Mazzaropi e Cláudio Duarte autografando primeiro e invicto. É o título de 89. Da Copa do Brasil. E é muito legal porque o Alberto Franco ele é procurador do TJD. E eu até brinquei com ele hoje, mas tu é procurador do TJD, você assumiu gremista, né? Ele disse, mas eu nunca neguei que era gremista. Mas vem cá, todos os procuradores, todos os juízes, né, que atuam... São colorado gremista. Colorado gremista. É isso aí. E no Rio Grande do Sul, vamos combinar, né? O dirigente do interior, tu dirige lá, briga pelo teu time, mas, e quer dizer, então nós estamos proibindo o resto do ano torcer para Grêmio ou para Internacional? Todo mundo sabe que o presidente da federação é colorado. É colorado. Todo mundo sabe que o próximo federação, o Luciano, é gremista. Gremista. Que bobagem isso. Não, mas sabe que no interior tem muito disso, sabe? Em Novo Hamburgo está aqui do ladinho, tem muito disso. E vocês imaginam o quê? Que muitos dirigentes dos outros clubes do interior, quer dizer, os times dele não estão jogando, eles não vão torcer para ninguém. O Hofmeister não tem direito. Se dizia cruzeirista, mas era gremista o Hofmeister. Até hoje alguns têm dúvida, mas depois do Hofmeister... O Perón de Colorado. O Perón de Colorado e o Noveneto Colorado. Mas é na Venâncio Soares 876, autografando lá o Mazzaropi, o Cláudio Duarte, certamente o Wilson, que trabalha junto com o Alberto Franco na federação. O Wilson é segurança
Outro dia eu encontrei ele lá, é verdade. Foi zagueiro, né? Simpaticíssimo. Ele sempre mexe comigo. Né? E aí, também está no livro, ele participou como zagueiro titular naquele 6-1 histórico do Grêmio sobre o Flamengo. E sabe que esse jogo final de 89 foi Grêmio e Santa Cruz? Não, Grêmio Esporte. Grêmio Esporte. Eu não fiz esse jogo porque no outro dia tinha Brasil e Chile e eu estava no Maracanã no jogo da Fogueteira. E o Astengo, inclusive, estava lá também. E foi suspenso, era jogador do Grêmio. E o Grêmio fez 1-0, levou um gol olímpico. Olímpico, Mazzaropi. E depois, que o Mazzaropi depois se consagrou na Libertadores, né? Aquele ano que ele pegou o pênalti. E o Cuca fez o segundo gol, né? O Cuca e Assis. Cuca. Primeiro eu não lembro, mas Assis. E o segundo foi o Cuca desempatando o jogo. Foi o jogo que eu vi o Olímpico com mais torcedores. Eu assisti o jogo com 2 meninos, porque arrombaram os portões, aquela meninada ali da volta, né? Entraram, eu só assisti com um sentado em cada um. Esse ano de 89 não tem como gremista esquecer, nem colorado esquecer. Começa o ano com o Grêmio tomando uma virada do Internacional com 10, chamado Grenal do Século, batizado por este que vos fala. Bom, mas aí... Gol, Casimiro foi expulso? Foi expulso. Nós perdíamos por 1-0 no primeiro tempo. Eu cheguei ao meio-dia no Beira-Rio. O chocolate do Grêmio, que podia ter feito 3 no primeiro tempo. No primeiro tempo foi. Aquela história de quando pode matar, tem que matar, né? O Preto sabe disso. Aí o Internacional vai por 1-0, desesperado, o Casimiro chorando e tal, recém tinha estreado no Internacional. Sim. E aí... O Abelão bota um louquinho chamado Diego Aguirre. E bota o Diego Aguirre a correr para tudo que é lado, mete o Edu de lateral esquerdo. É verdade. E o Internacional parece que estava jogando com 15. Daí o Grêmio não encontrava a bola mais. No segundo tempo era um pro Inter zigue-zague que era um negócio impressionante. O Internacional virou. E era para ter sido mais, né? E também depois da virada tem aquela defesa extraordinária do Tafarel, né? Logo depois. Com o pé do Cuca, né? Isso. Ele tirou com o pé aquela bola. Logo depois... Minelli cai em desgraça, uma pressão, até uma falta de educação na época, permita-me dizer, de alguns colegas para com o Minelli pela biografia que tinha. Já tinha sido campeão no próprio Grêmio em 85 e bicampeão brasileiro pelo Inter, sucesso no Palmeiras, São Paulo em 77 e tudo mais. Bom, ele foi tricampeão, né? 5, 6, 7. Isso. Aí vai para Vacaria, uma comitiva nova do Grêmio, com Rafael Bandeira dos Santos assumindo como vice de futebol, Cláudio Duarte como técnico, Edinho como zagueiro, Elcio lateral esquerdo, Jandir como volante e tinha mais um estreante, eram 4. Mas o Lino também recém tinha chegado, tinha vindo do Palmeiras, virava titular e tudo mais. E teve aquela celeuma toda do lateral Francisco, o técnico era o Dalto Menezes, o árbitro era o Carlos Martins. Lembrando de ter feito o presidente Odoni chorar lá. O presidente começou a se emocionar e disse: chora, presidente. Estava com o microfone, ele chora fácil. Chora, depois chorou, né? Aí, terminado aquele episódio, mudou o Grêmio. O Grêmio ali jogava para não cair para a repescagem do Campeonato Gaúcho. É verdade. Ganharam 2 alguma coisa? 2-1. Glória de Vacaria. 2-1. Aí vem a guinada. Internacional perde para o Olímpia Libertadores da América. Eu estava naquele O ano era 5 pro Inter. Virou assim. Internacional depois tinha perdido para o Bahia a decisão depois do Grenal do século. Campeonato Brasileiro. Já tinha... Perdemos de virada lá em Salvador e 0-0 aqui. Exatamente. Aí vem a sequência. O Grêmio ganha a Copa do Brasil invicto. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu. Um péssimo ano não. Um ano que o Inter ia ganhar, ia encostar no Grêmio e o escambau. Reverteu tudo de novo e o Grêmio ganhou. E o Grêmio vinha, já de um bom ano em 88, com o Otacílio, com o Grêmio Show. Mas aí tiraram, ninguém sabe até hoje por que tiraram o Otacílio. O doutor Grenal, que era o vice de futebol, gostava muito do Minelli, que ele tinha sido campeão em 85. Se não me engano, não sei se era o Dr. Rez, em 85 era o Praz. Era Adalberto Praz, 85, 86. Bom, mas aí o Grêmio já tinha o Grêmio Show, né? Que aí permitiu que o Grêmio fizesse uma sequência de títulos estaduais até 90. E aí em 91 o Inter tinha que ganhar na marra. De novo com quem?
Cláudio Roberto Pires Duarte. Aí o Inter já com Cuca e Lima, tinha Edson na ponta esquerda, que tinha vindo do Cruzeiro. Eu lembro o Inter ganhando um jogo lá na linha do Parque, contra o São Paulo de Rio Grande. Um negócio assim, aquela tela, vocês vão apanhar hoje aqui, a imprensa de Porto Alegre. Mas o Toquinho não jogava, mas o Toquinho não jogava mais. Não me lembro, mas ele dava por perto sempre. Hoje ele dirige táxi, quando o São Paulo cai o técnico, ele assume. Né? Diz que agora ele não quer mais. Aí o Cuca estava chegando no Internacional, tinha voltado do Valladolid, né? Foi junto com o Luiz Eduardo para o Valladolid. E o Cuca, em 91, jogou no Internacional. Mas em 92, no título da Copa do Brasil, ele não estava no Internacional. E aí o Inter conseguiu dar uma reagida. Mas depois vieram os anos de ouro do Grêmio de novo. Aí o Grêmio cai para a segunda divisão em 91. O Filipão ganha do Dino Sani uma Copa do Brasil. Pelo o Grêmio, mesmo na segunda divisão, decidiu a Copa do Brasil. Tinha caído para a segunda divisão. E ali foi quase fim de carreira do Dino Sani como técnico. E o Filipão ali, com o Criciúma, ganhou a Copa do Brasil. Esses anos todos emendados, né? Mas sabe o que bacana foi quando o Grêmio ganhou o Campeonato Mundial? Ele veio, e o jogo das faixas foi com o Internacional. Isso, né? 4-2, né? E o 4-0, foi? 4-1. Não, 4-2. 4-2. Foi lá no Olímpico que eu fui assistir o jogo. O Beto, que tinha vindo do Índia de Santa Maria, era o lateral esquerdo do Não, mas e como é o Mário Sérgio, que tinha jogado pelo Grêmio, o Mundial, jogou pelo Internacional. Isso. Ele recebeu a faixa aí. Ele estava do outro lado. No outro. E aí foi 4-2. É, 4-2. Sabe que naquele ano, de 84, o Internacional ganhou um título que ninguém lembra. 84. Gol de Paulo Santos e Jair. Ganhou do Santa Cruz no Beira-Rio. Santa Cruz de Santa Cruz do Sul ou de Recife? Não, de Recife. O que era aquilo? Copa do Povo? Torneio do Povo? Não, como é que era o nome daquilo? Copa Heleno Nunes. Puxa, é verdade, tinha essa Copa. Se eu não me engano, era nos barrados do baile de uma competição. Isso era mais ou menos como essa primeira liga, tipo Primeira Liga. Depois o Internacional jogou uma outra Copa gelada, que foi a Copa Mercosul. Que o Inter tinha uma sede de jogar competição internacional, e aí, quando se tinha uma competição dessa, parecia que era... Eu fiz um jogo, Inter e Colo-Colo. Sabe que eu tenho a camiseta da Copa Mercosul lá em casa? É? Ah, sim, ela continuou, demonstrando que depois esquentaram. Depois acho que foi o embrião da Sul-Americana, né? Sim, mas essa já era quente. O Flamengo ganhou e jogou e tal. O Grêmio jogou. O Grêmio acho que também ganhou essa Mercosul, né? Não ganhou. É que teve uma época que ninguém queria jogar essa Mercosul. E eu me lembro de ter feito um jogo lá, que era, se não me engano, era a estreia do Nelsinho Batista. E aí eu fiz uma entrevista com o Nelsinho Batista e ele disse assim, vai contratar para o gol? Eu disse, não se gasta em goleiro. Se o Internacional já tem uma boa escola de goleiro, eu vou botar o André Dorin de titular e é ele o titular. Nelsinho Batista. Foi uma boa escolha. 1996. O André que depois foi para o Cruzeiro. Sim. Mas o André já tinha estreado como titular do Internacional em 93, em Cruz Alta. Estrearam pelo Internacional André Dorin e Argel. O goleiro do Guarani de Cruz Alta, lá em Cruz Alta, era o Mazzaropi. O Mazzaropi ficou impressionado com a minha memória. Olha o Milton Neves do Sul aí. Não, eu tenho uma boa memória porque eu estava em tudo que era lugar. Então, os lugares que eu estive, eu lembro. Pô, eu lembro daquele jogo Grêmio e Goiás, em 96, que eu e o Haroldo ficamos uma semana em Goiás. Aquilo foi uma delícia. O que nós fizemos lá, eu e o Haroldo, numa semana de confusão e fofoca. O Rec, como é o nome que a torcida do Grêmio gritava pro Sadi, que acho que é o nome da esposa dele, para desestabilizar? Puxa vida. A torcida do Grêmio chamava o Sadi, né? Que o Sadi tinha sido convocado para a seleção brasileira. Isso. E no fim não foi para a Copa do Mundo, foi o Everaldo. Foi. Exatamente. O Sadi era lateral esquerdo ou direito? Esquerdo. Maurício era o direito. O Sadi, um ano antes de morrer, veio aqui e lançou um livro aqui. Estava com um problema sério de memória, parava no meio, voltava, recuperava. Esse foi aquele Grenal dos 4-0, final de 67. 68, né? 68. Foi 68.
que o... Marino fez 3, não foi? Não, Marino foi em não. 63. Não. Marino foi quando o velho foi. Foi em 63. Não, o Marino fez uns presidente. 4 em 63, né? Fez 3 ou 4? Não, foi 3. 3-0. 3. Ah, 64. Não, o Grenal- 64. O Grenal foi 4-0. Então ele fez 3, mas foi 4-0. Eu acho que foi... Bom, O não, Sadi- Bom, em 68 foi 4-0. O Sadia... 4-0. 68 foi 4-0. Gol do Joãozinho, Alcindo, Volmir e... Babá. Pode ser. Babá, Joãozinho, ataque. Alcindo e Volmir. Era o ataque. Cléo e Sérgio Lopes. O Sadia, eu lembro bem que na imprensa lá da região tinha tinha um cronista que escrevia Sadi com C cedilha. Aquilo. E não tinha quem fizesse mudar. Escrevia Sadi com C cedilha, porque achava que era certo. Mas não tem nenhuma palavra que comece com cedilha. Mas aí, Não existe. aquilo Ele eu nunca inventou, mais esqueci. Existe. Que começa com Com cedilha. C cedilha, não. Qual é a palavra? Só se for em Só a letra. turco, em... É o meu apelido. Já voltamos. Não, vamos chamar aí, o Luiz tá engatilhado aí. Olha que recado espetacular para você ganhar presente, dar presente para si mesmo, para patroa, para família, para sogra, para tia. Vem aí o Dia dos Pais, papai que gosta de cozinhar, tá aí o melhor presente, o recado do Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Friggold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. Vai ligando, 4003-4220, fala com a turma comandada lá pelo Luiz, pelo Léo. Já voltamos.
Internacional enfrenta o Cruzeiro amanhã, 9h30 da noite no Mineirão. Lindoso treinou normalmente hoje e deve ter condições de atuar. Se Lindoso ficar fora, a tendência é que Richelli seja escalado. Sem D'Alessandro, há dúvidas entre Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva e Sobis. Provável Inter, Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, Nonato, Nico Lopes e Guerreiro. Olha, eu não botaram nessa lista aqui na produção. Eu nunca descarto essas surpresinhas assim, tipo parede. Mas está meio que descartado nos últimos tempos. Agora acho que deu. Grêmio, empate com a Chapecoense, deixou o Tricolor em 13º do Brasileirão. Tá ligado o pisca de alerta já? Porque tem concorrência de Copa do Brasil, Libertadores? Não é uma posição confortável, mas eu acho que o Grêmio não corre risco. Está muito longe. Até porque nós já sabemos que... Não tem 7 pontos de diferença. Não. Quanto tu tá preocupado com o Z4? Não, é que o Grêmio vai jogar de novo com os reservas contra o Flamengo. Começa a criar uma coisa ruim. O Grêmio tinha que ter ganho ontem. Aí estava com 9 pontos na frente. 3 já estão encomendados. 3 estão encomendados. Encomendado? Não existe isso. Mas claro que estão. Havaí, Chapecoense, encomendado, quer dizer, achei que era jogo jogado. E CSA estão encomendados. E eu acho que de Fluminense, Cruzeiro e Vasco... Qual é o terceiro? Havaí? O CSA e a Chape. E de Fluminense, Vasco e Cruzeiro fica mais um. Esse ano cai mais um grande. Domingo o Grêmio joga... Sábado o Grêmio joga contra o Flamengo no Rio. A tendência é equipe reserva total. E o Flamengo como joga? Misto, né? Porque também já tem jogo na semana que vem. Tem muitos lesionados o Flamengo, né? Reservas realizaram um jogo treino com a transição hoje no CT Luiz Carvalho, venceram por 3-1. Luciano, Riso foi elogiado ontem espontaneamente pelo Duda Kreff, volante de qualidade. Luan marcaram para os reservas. Ferreirinha descontou para os aspirantes. Já voltamos. Agora tu já tá na fato. Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez, promoção Geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus, 70% de desconto no pacote e o carro fica nos trinques. Basta enviar mensagem agora pelo WhatsApp para ganhar. Todo mundo ganha. 98315-2227, 98315-2227. Auto Longarina, atende também oficinas e seguradoras na Madrid 361. A Galeteria e Casa de Massas Piato Belo há 20 anos serve a tradicional culinária em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgados. Acompanha galeta ou primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piato Belo, atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piato Belo nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piato Belo e no Instagram, Galeteria Piato com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes chegados dos ônibus. Televendas 3225-2378. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site, saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Por onde começa a sua atividade de secretário de desporto lá de Novo Hamburgo? Deixa pronta a máquina aí do celular e o Chuchuzinho tira uma foto inteira pra ti aí. Mas o Maurício manda pra ele. O Maurício já tirou. Ah, já tirou? Já tirou. Eu vim tirando antes. Então tá. Show de bola. Tá tudo certo. Então, senão o Chuchuzinho tá aí pra isso, né? Então, Chuchuzinho é o cara que comanda tudo aqui. Tu é o assessor dele. Exatamente. Então, na sexta agora passada, né, a gente já estava 2 meses, a gente já tinha entrado já com o convite da nossa querida prefeita Fátima Daut, a gente já tinha assumido a coordenadoria da juventude, de políticas públicas para a juventude, e já estava fazendo já um trabalho, já estava entendendo como funcionavam as coisas.
E o Jorginho teve um convite, né? Ele já via costurando isso, todos sabem, né? A força do Jorginho sempre foi o vôlei. E ele decidiu, né? Com a minha entrada agora, talvez ele tenha visto, né? Que eu poderia ali assumir a pasta dele. Ele decidiu sair e eu recebi o convite na quinta-feira passada, né? Para poder estar assumindo a pasta. Na sexta eu assumi, mas começou mesmo foi ontem, né? Ontem a gente começou, a gente tem muita coisa para fazer, né? Novo Hamburgo, infelizmente, o esporte, né? Tá um pouco para baixo, né? E a gente precisa, né? Mas claro. Tem dependências que estão sem exploração ou precisa criar novas dependências? Campos de várzea, ginásios, as escolas têm a prática do esporte? Tem. Hoje já se tem, né? Novo Hamburgo sempre teve, né? As Olimpíadas Escolares, que é muito forte, né? O Campeonato Varziano de Novo Hamburgo, que é um dos campeonatos mais fortes aí da região. Ele já até desde 2016, foi o último ano que teve, né? Então, a população tem cobrado muito isso, né? Dessa gestão que o Campeonato Varziano não está mais acontecendo e a gente chega com esse pipinão aí, né? A gente sabe que tem pouco tempo, ano que vem já é ano de eleição. Uma cerveja para patrocinar. Mas a gente, claro, quer andar passo a passo, né? Não adianta a gente acelerar também, que a gente tem que andar conforme a ação, a grana, como funciona a grana, né? Não adianta Sabe que em Minas Gerais, o maior campeonato que tem em Minas Gerais é a Copa Kaiser. Copa Kaiser. É no terrão, acho ainda. Aqui no Rio Grande do Sul tinha, como é que chamava? Que é uma marca de cigarro, aquela que tinha dos amadores, sim, Paquetá. Não. Tinha Paquetá, eu joguei Paquetá. Sim, mas tinha uma com a marca de cigarro, é verdade. É a famosa. Não tô lembrando. Marlboro? Não. Não era Marlboro, não. Arizona. Como eu fui bodegueiro, me lembrei. Arizona, que era... Sabe que eu tinha o falecido Guedes lá na Água Vermelha. Os caras pediam um cigarro na época, né? O falecido Guedes usava aqui, ele comprava um Continental, um Hollywood e um laçador. Aí o Hollywood ele carregava aqui e pegava o Continental para mostrar pro cara que o cara era chinelo. Diz aqui, tu vai fumar sem filtro. O cara já saía aqui, ó. Hollywood sem filtro. Era desse tamanho. Não, o Hollywood era o bom. O Hollywood, o Continental era sem filtro? Não, o laçador. O laçador era o fraco. O cara já saía aqui, ó. Era quase um palheiro. Marco, você vai responder depois do recado da Lagoa Cortada sobre a preocupação permanente que tem o Marco Antônio com a Arena, porque é gremista de escola. Essa história de que quem critica seca, isso é uma bobagem, né? Vamos parar com esse negócio. Diga aí, vamos com o recado da Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. É isso aí, Praia Lagoa Cortada, 999827567. Vai ligando pro Laíre, 999827567. O que mais te causa preocupação aí, Marco Antônio? Olha, Rec, é uma preocupação constante que eu acho que todos deveriam ter com essa questão da Arena, pelos prejuízos que o Grêmio está tendo. O Grêmio, outro dia, alguém me mostrou, está no próprio site do Grêmio. O Grêmio, nos primeiros meses do ano, pagou mais de 1 milhão e 1.700.000 por mês para colocar os seus sócios dentro do seu estádio. O estádio é do Grêmio, o Grêmio já pagou aquele estádio, vamos parar com essa bobagem, comprar o estádio.
Mas é sonho de consumo do presidente. Mas um dos motes da renovação, mas o que ficar falta, 8 anos é o que comprar... falta, o que falta é dizer o seguinte, aí lá eu já disse para ele, deixa eu provar matematicamente, eu já te disse, vou trazer um quadro aqui, eu vou provar matematicamente que esse estádio já foi pago várias vezes. Sabe, o Grêmio vai gastar esse ano de 20 a 30 milhões para botar o seu sócio lá dentro. O Everton já foi dirigente de futebol, o Preto conhece o assunto. O que se faz com 30 milhões no futebol? Se faz um monte de coisa. Quanto é que o Grêmio vai arrecadar se vender o... Sei lá, não vamos falar no... 110, 115. Não vamos né? falar no Cebolinha. Tá? Mas o que o Grêmio já falou ao longo dos anos é mais do que ele vai arrecadar com o Everton. Mas qual é a graça disso? O Grêmio deu tudo. O Grêmio deu tudo. Eu provo, quem quiser, eu já disse, chama quem quiser aqui. Quem quiser. E a área nobre que vão fazer ali... Quem quiser, nós vamos fazer vai aqui, ser sensacional. Nós vamos fazer aqui, ó, um quadro, quanto pagou, e não veio me dizer aquela idiotice que tem um grande empresário dizendo que o Grêmio não pagou nada. E aqui o Everton, que é empresário, sabe, se paga com dinheiro, se paga com ativo, se paga com direito, se paga com várias coisas. Mas eu não consigo entender como é que o presidente Romildo, que está fazendo uma gestão excelente em todos os aspectos, não enxerga isso. Eu não quero imaginar que isso tenha alguma influência política. Não pode ter. Não pode. Não pode ter. É o momento de fazer isso, do Grêmio ter esse estádio. O Real Madrid fez uma coisa parecida com o que o Grêmio fez há anos atrás. O Real Madrid estava quebrado, não se ouvia falar em Real Madrid, teve um grande período que o Real Madrid... Por quê? Porque estava em dificuldade financeira. O que ele fez? Estava permutando área. Não, o que ele fez? Pegou o seu estádio no centro de Madrid e trocou lá por onde está hoje. Como é o nome hoje? Bom, esse estádio novo que tem lá. Santiago Bernabéu? Não, Santiago Bernabéu é do Barcelona. É o do Barcelona. Ele foi lá e tocou. Não? Saiu. Não. No Santiago Bernabéu. No campo do Barcelona. O Santiago Bernabéu é o do Real. Exatamente. O que aconteceu? Ele foi lá, trocou, saiu endinheirado. O Grêmio foi lá, deu tudo e saiu devendo. Mas como é que tem alguém em sã consciência? Mas o REC, eu já te disse, desafio qualquer um. Mas quem defende, vem aqui, sente aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma conta matemática. É que tu tá brigando até o fim, os outros se entregaram tudo. Nós vamos fazer uma conta matemática. Tinha uma meia dúzia que Nós brigaram. vamos fazer uma conta matemática, nós vamos botar aqui, ó, pagou, recebeu, e ponto. Esse quadro nós vamos trazer ainda. Não é Tu tá amarelando também. Porque tu tá dizendo... Próxima vez que tu vier aqui, pode trazer. Não. Giz branco e quadro... Tô na amarelando. Não, eu não. Mas eu quero deixar o seguinte, eu acho que esse assunto está colocado... Tanto tô amarelando, tô puxando o assunto. É um absurdo que o Grêmio está pagando, por isso é um desperdício, porque esse valor mas está não tirando... é contratual, mas não esse valor, isso não é como aluguel? O contrato leonino tem que ser discutido. Tá bom, com certeza. Contrato que é desequilibrado tem que ser revisado. E essa é a questão. O Grêmio vai gastar esse ano em torno de 30 milhões para botar o seu sócio dentro do seu próprio estádio, que ele já pagou várias vezes. Mas eu acho que a oportunidade é de a gente ouvir o Preto, meu ídolo, aquele título do... que tu tem de ídolo. Preto, tu conseguiu ser ídolo dos azuis. Não, a primeira dos colorados. Ele é azul, pai. Só um pouquinho, Novo Hamburgo. Qual é a cor do Novo Hamburgo? Azul? Então, Não, mas ele é vermelho? Não, mas ele ganhou o campeonato com a camisa azul. É isso aí. Mas é azul celeste. Não importa, é azul. Bom, o Grêmio também tem a celeste. Tem. É a segunda. Preto, muito obrigado. Seja feliz lá como vereador, se for no futuro, como secretário, que vai ser agora. Se quiser voltar, acho que ainda tem a acrescentar. Tá aí o da Alessandro, voltou a ser o melhor jogador do time do Inter, junto com o Paulo Guerreiro. Ele, dito por ele mesmo, que é o melhor momento da carreira dele. Ele chegou a declarar. Romário foi goleador do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Renovar. O Romário foi goleador do Campeonato Brasileiro com 40 anos. 40. Valeu, Preto. Valeu, Rec. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigado, Marco Antônio. Obrigado. Sempre à disposição. A próxima vez vamos deixar o Preto falar mais. Tá bom, isso que tá bom. Contamos muita Aprender. história. Show de bola. Velho conta história. Isso é mais...